Setembro Amarelo. É um mês que a gente faz de prevenção ao suicídio. E cada vez mais a gente tem tocado nesse assunto, porque a gente nota aqui, ó. Aí foi. Aqui são números apenas para a gente poder ter uma noção. Em 2010 nós tínhamos 9.454 suicídios. Em 2019 fomos para 13 mil e alguma coisa, em 2022 16 mil. Vem aumentando assim muito o número de suicídio. Em 2019 nós tínhamos em torno de 7 suicídios para cada 100 mil habitantes. Em 2022 nós passamos para torno de 9. Em 2024 já se estima que pode chegar a 10. Enquanto no resto do mundo não, na Europa o número tem caído, tem reduzido a cada ano, nas Américas tem aumentado. E a gente sente que a redução na Europa é por conta das campanhas. As campanhas para poder orientar, para poder fazer com que as pessoas busquem ajuda para que se combata o suicídio. Então nós queremos isso no Brasil, né? Nós estamos intensificando essa campanha para quê? Para que pode ser que o ano que vem, ou 2026, 2027, a gente volte aqui trazendo números menores. Ao invés de 10, nós caímos para 5. Essa é a nossa intenção, diminuir o número de suicídio. São números assustadores. Falar em suicídio, a gente começa a falar sobre saúde mental. O importante de falar sobre saúde mental é que nós temos muitos estigmas com a saúde mental. A pessoa que tem algum transtorno é taxada como louco, é taxada como diferente, ou a pessoa que tem algumas questões relacionadas à área mental, à área sentimental, à área emocional, às vezes ela fica isolada, porque ela tem vergonha de falar sobre isso. Então isso é um tabu que a gente tenta quebrar, a gente tenta derrubar, falando sobre saúde mental. Falando sobre isso, para contextualizar um pouco, para facilitar o entendimento e a gente poder ter uma dinâmica, eu gostaria de trazer um caso. Todos os casos que eu trago são histórias reais, respeitando o sigilo, mudando o nome do indivíduo, claro, e algumas características, mas é uma história que eu vou trazer aqui de uma pessoa que se chama João. João cresceu em um lar considerado normal, que é difícil a gente considerar o que é um lar normal, mas vamos considerar um lar normal com pai e mãe, família, avô, avó, e foi crescendo dentro desse lar. E João carregava uma angústia muito grande, um sofrimento muito grande em relação ao pai. Por quê? João estudava em escola pública, mas a diretora da escola do João, ela gostava de fazer movimentos que envolvessem a comunidade. Ela gostava de trazer a comunidade para a escola, fazendo campanhas, festa junina, dia dos pais, dia das mães. Então envolvia os pais dos alunos, a comunidade, para organizar esses eventos. E João sempre tinha essa tristeza porque o pai nunca participava de nada. Ele tinha um pai, mas o pai era ausente. O pai era aquele pai que trabalhava bastante, era uma pessoa honesta, trabalhadora, só que não dava atenção para o filho. Depois do expediente, às vezes ele ia para os botecos da vida, jogar baralho, e nunca estava presente na vida do garoto. A mãe sempre estava acompanhando, a mãe participava de todos os eventos, de todas essas reuniões que a escola fazia, e o pai não. E João carregava essa frustração, porque ele via os amiguinhos que tinham o pai, que era o herói, que era o cara que jogava bola, que era o cara que batia papo, e ele não tinha essa figura. Ele tinha um pai, mas esse pai não ligava para ele. E ele foi carregando essa angústia. Só que João, ele teve a oportunidade de ter um avô legal. Ele teve um avô presente, um avô que supria esse papel de pai que ele não teve.
O avô era um senhor aposentado, morava ali 2 quadras da casa dele, estava sempre junto com ele e ensinando. O avô tinha habilidades com madeira, ensinava ele a fazer os brinquedos com a madeira e tal. Então isso supria um pouco a necessidade do João de ter essa frustração de não ter um pai presente. Porém, a vida vai passando e nós temos uma finitude. O avô já tinha uma certa idade e acaba vindo a falecer. Foi uma das frustrações grandes de João, perder aquela figura tão amada, tão querida, que sempre podia contar com aquela figura. Por quê? O pai trabalhava, a mãe trabalhava e o avô sempre estava presente. O avô às vezes ia buscar ele no colégio, quando ele estava em casa ele ficava junto com o avô. E aí foi uma tristeza profunda, João viveu essa tristeza profunda. Mas com muito apoio da mãe, a mãe sempre presente, sempre incentivando, ele foi superando essa tristeza e foi estudando e foi seguindo a sua vida. Até o ponto que ele conseguiu o que ele almejava tanto, uma faculdade. Não tinha condição financeira para pagar uma faculdade particular, mas ele conseguiu passar numa faculdade pública. Aí o sonho de João era o seguinte: vou me formar, vou me tornar um profissional, vou ganhar dinheiro, vou dar uma vida melhor para minha mãe. Minha mãe sempre levou uma vida sofrida. E nesse período, acontece da mãe se separar do pai. Ela não aguentou mais aquele cara que não dava atenção, aquele cara que não era presente, aquele cara que só pensava nele, só gastava dinheiro com ele, bebia. Mais uma frustração para o João. Foi morar sozinho com a mãe, começou a trabalhar para poder ajudar no sustento da casa. Ele estudava à noite nessa faculdade pública e trabalhava durante o dia. Se formou, conseguiu emprego, começou a trabalhar na área que tinha estudado, ainda não ganhava o dinheiro que ele sonhava, mas ele já tinha uma renda bem melhor do que antes. E a vida vai seguindo. E eu trago esse caso do João que é para nós nos colocarmos dentro dessa vida. Os altos e baixos, os momentos felizes, os momentos tristes, os momentos de dificuldades, todos nós estamos sujeitos, todos nós vamos passar por isso. E João chega um momento, quando ele tinha lá seus 20 e poucos anos, a sua mãe adoece com um câncer muito agressivo, e não teve a chance de fazer um tratamento. Ela veio a falecer. Novamente, a frustração, a tristeza, se sentiu sozinho. E agora? O que fazer? Agora não tenho mais a mãe. Aquela tristeza profunda tomou conta, aquela perda do sentido de vida, a vida como se não valesse mais a pena. Mas surgiu um fato positivo. João, sempre dedicado, trabalhador, estudioso, foi convidado para um cargo mais elevado dentro da empresa, uma promoção, um salário bem melhor. Novamente, aquilo deu um sentido de vida, um novo sentido de vida para João. E ele agarrou essa oportunidade com as 2 mãos. É o que eu tenho na minha vida. Eu não tenho mais nada, não tenho mais ninguém, mas eu vou agarrar isso. E se agarrou essa oportunidade, se dedicou e deu todo o seu melhor dentro dessa empresa e foi crescendo e foi melhorando o seu lado financeiro. E durante esse período, João vem a conhecer Elizabeth, uma jovem, mais ou menos da mesma idade dele, com os mesmos sonhos, com as mesmas perspectivas, com os mesmos ideais. Começaram a conversar, começaram a namorar e casaram. Casaram, fizeram uma vida próspera, conseguiram ganhar dinheiro, os dois batalhando bastante, compraram a sua casa própria, tinham um carro, tinham uma qualidade de vida legal e foram seguindo a vida. Porém, com 10 anos de casamento, Elizabeth chega em João e diz assim para ele: eu quero terminar. Eu acho que a gente não está legal juntos.
perdeu aquele brilho, perdeu aquele sonho, perdeu o tesão. A casa caiu. João era apaixonado por Elizabeth. Elizabeth era a pessoa que ele sonhava em viver até o fim da vida. Vou envelhecer e vou ficar junto com ela. Mas eu vou continuar na palestra e a história de João vai seguindo lá no final. E a gente vai continuando para contextualizar isso. Aí a gente vem falar de saúde mental, novamente. Saúde mental. A saúde mental, gente, ela influencia a nossa vida em tudo. Qualidade de vida. A saúde mental impacta a qualidade de vida, influencia as nossas relações laborais, as nossas relações amorosas, as nossas relações com as nossas amizades. Saúde física, saúde mental e saúde física andam juntas de mãos dadas. Se uma não estiver bem, com certeza a outra também não vai estar. Bem-estar emocional, a saúde mental também engloba o bem-estar emocional. Nós precisamos ter a capacidade de lidar com as nossas emoções e lidar com o nosso estresse. E aí, nós vamos para esses 3 fatores importantíssimos para a saúde mental. Depressão. Depressão, se não for o maior, está entre as maiores causas de suicídio. A depressão é um sentimento de tristeza, de desespero, de perda de interesse. Eu vou trazer um caso aqui que também é real. É uma paciente que eu recebi uma vez. Eu atendia em frente a uma praça. Essa praça era uma praça arborizada, tinha toda florida. Eu acho que alguns de vocês devem conhecer a Praça da Capela, lá de Mogi Guaçu. Tem aqueles chafarizes de água e tal. E essa paciente chegou meia hora antes do atendimento e sentou nessa praça, tentando encontrar coragem para entrar. Ela foi através de uma amiga e ela ficou ali por 30 minutos decidindo: entro ou não entro, faço a sessão ou não faço a sessão. É uma jovem de 28 anos. Uma jovem de 28 anos a gente espera normalmente cheia de vida, né? Gosta de arrumar o cabelo, gosta de se maquiar, gosta de colocar algum acessório. E essa paciente, que eu vou dar o nome fictício de Alice, chegou assim, com o cabelo todo desarrumado, sem nenhuma maquiagem, sem nenhum trato. Você via que realmente ela esqueceu da sua aparência. Eu estou trazendo esse fato que é para descrever o que ela me descreveu naquele momento, a depressão dela. Ela disse assim para mim: eu estava sentada naquela praça e eu olhava para aquelas árvores, e olhava para aquelas flores, e eu não conseguia enxergar as cores. Eu só via o cinza. É como se a vida dela tivesse ficado tudo cinza. Por que eu estou trazendo isso? Isso é um grande estigma que a gente tem que derrubar, um grande tabu. Temos hábito de falar que depressão é frescura, que depressão é falta de serviço, que depressão é falta de Deus. Gente, não é. Depressão é uma coisa séria. A pessoa não entra em depressão porque ela quer. A pessoa, ela começa com momentos depressivos, e quando ela não cuida desses momentos depressivos, passa a ser um estado depressivo, e ela entra numa depressão que a gente chama de depressão maior. Ela perde a razão de viver, ela perde a vontade, ela entra nessa tristeza profunda. Então eu estou trazendo isso que é para a gente entender o que é uma depressão. Eu trago o relato dessa paciente, que ela descreveu naquele momento o que ela sentia. Graças a Deus ela está bem. Hoje ela passa por atendimento, mas só para manutenção. Ela passa a cada 2 ou 3 meses. Ela voltou a trabalhar, ela voltou a ser produtiva, ela voltou a se cuidar. Ela está uma pessoa bem de saúde. Mas ela passou por um momento que aquele dia que ela chegou,
Dias antes ela tinha tentado suicídio. Infelizmente ela não conseguiu. Deu errado, deu ruim o suicídio dela, ainda bem, senão ela não estaria aqui hoje. Aí nós vamos para um outro fator, ansiedade. Eu digo que depressão é excesso de passado, né? E a causa é culpa. A gente se culpa muito pelo que fez, pelo que deixou de fazer, pelo que poderia ter feito diferente. Ansiedade é excesso de futuro. Nós estamos aqui, mas estamos pensando no amanhã. O que vai ser? E meu emprego? E se eu perder meu emprego? E se eu não conseguir pagar a conta? E se eu não conseguir dar conta? E a gente entra nessa energia, e a gente entra num estado ansioso, uma preocupação excessiva. A causa, medo, entendeu? E isso nos provoca o que? Atrapalha o nosso viver, o nosso sono, a nossa produtividade. Aí vem outro fator, o estresse, pressão, sobrecarga emocional. Tem muita empresa que faz isso. A gente está cheio de burnout hoje por aí, né? Hoje as empresas estão, graças a Deus, com um olhar diferente para a equipe. Ela quer uma equipe saudável, ela quer uma equipe produtiva, ela não quer uma equipe doente. Então as empresas estão investindo. Ela já visto esse momento aqui, da gente estar interagindo, falando sobre isso. Isso já é uma ação da empresa para poder não deixar acontecer essa sobrecarga. O estresse é uma coisa muito importante da gente se observar. Como que eu observo se eu estou com um estresse acima da média? É só ver minhas atitudes no dia a dia. Você se olha e se observa. Diante de uma situação difícil, diante de algo que você tem que enfrentar, qual que é a sua reação? Você consegue respirar, olhar para aquilo e resolver com calma? Ou você simplesmente estoura? Fica agressivo, começa a xingar, quer jogar tudo no chão, quer acabar com tudo. Trânsito é um outro ponto que a gente consegue avaliar muito o nosso nível de estresse. Como que eu estou no trânsito? Estou conseguindo tomar uma fechada e ficar quieto, ou eu explodo e xingo? Ou de repente eu consigo me controlar, só fico no pensamento, né? Eu falo muito isso aí. Ontem eu xinguei o cara. Hoje eu xinguei, mas só em pensamento. Eu já não me expressei, quer dizer, o meu estresse está um pouquinho melhor. Então é mais ou menos por aí que a gente vai se conhecendo. Cuidados essenciais para a saúde mental. Isso é muito importante, gente. Adotar práticas que promovam bem-estar mental. Primeiro, autoconhecimento. Entender seus pensamentos, suas emoções, comportamentos, para identificar padrões e necessidades. Como que a gente consegue fazer isso? Melhor forma, terapia. Através da terapia você consegue se autoconhecer. Através da terapia você consegue perceber quando você está desregulado, quando você está mais estressado, quando você está mais ansioso. E você se conhecendo, você consegue se policiar, você consegue se controlar, você consegue se cuidar. Segundo fator, gerenciamento do estresse. Eu acabei de falar agora há pouco. Saber os momentos em que nós estamos excessivamente estressados. O que precisa? Às vezes você precisa de um descanso. Às vezes precisa de uma folga, uma férias ou uma viagem. Alguma coisa para dar uma aliviada naquela pressão. A pressão está tão grande que você não está dando conta. E se você não tirar o pé nesse momento, você vai acabar surtando. E quando surta, tá ruim, gente. Acaba ofendendo quem não deve, acaba fazendo coisa que depois se arrepende, aí vem o sentimento de culpa, aí vem o estado depressivo e toda essa cadeia vai acontecendo. Por isso a importância do gerenciamento do estresse. Dieta equilibrada. Isso a gente sempre fala, alimentar de forma saudável. É muito importante para o bom funcionamento do corpo e da mente. Sono reparador. Esse é o nosso grande problema hoje, né? Uma boa noite de sono. Quem não tem questões com sono, noites mal dormidas por preocupações excessivas, a ansiedade é um dos fatores que descontrola o sono. A gente deita na cama, dorme 2 horas, depois acorda. Aí vem aquele milhão de pensamentos, aquele monte de coisa. Eu tenho que fazer isso, eu deixei de fazer aquilo, amanhã eu tenho que fazer aquele outro.
Às vezes a pessoa chega até a levantar e anotar num papel as coisas que tem que ser feitas no outro dia, para poder tentar aliviar um pouco. Então, saber trabalhar com essa questão do sono, muitas vezes precisa de ajuda profissional. Muitas vezes precisa passar por um médico, precisa passar por um terapeuta para poder organizar isso. E atividades prazerosas é outra coisa. Às vezes a gente se envolve tanto com o trabalho, que a gente precisa do trabalho, nós temos que ganhar dinheiro, nós temos conta para pagar, nós temos projetos, então a gente precisa se dedicar. Mas nós também temos que ter as nossas atividades, os nossos momentos de lazer, fazer o que gosta. O que gosta de fazer, que dá sentido. Uns gostam de ir num pesqueiro, sentar no lago, pescar, outros gostam de andar de bicicleta, o outro gosta de ir para uma academia, tá tudo bem. Não deixe de fazer as atividades que são prazerosas para vocês. Isso é muito importante para a qualidade da saúde mental.